Sim. Todo mundo conseguiu assistir? Eu Eu gravei a não, aula tia, no minha net sábado. tava ruim. Ah, tá. Eu acho que o tio Gilbert postou na segunda-feira, tá? No dia 14. Aí, quem ainda não assistiu, vai lá na plataforma no dia 14, que a aula que a gente não teve na quinta-feira passada, por causa da minha internet, eu gravei. E aí vocês assistam, então, por favor, tá? Bom, essa aula que eu gravei falava sobre o reino das bactérias, tá? E aí lá eu comentava algumas características que as bactérias têm, falava também sobre as formas, as bactérias elas têm formatos diferentes, então eu também comentei sobre isso. Comentei aonde nós podemos encontrar essas bactérias. As bactérias elas podem ser encontradas em qualquer lugar, né? No ar, na água, no solo. O que Júlia está perguntando? Deixa eu ver aqui, Júlia, não entendi, não. Foi, Júlia? Foi. Tia, posso o quê? Ela tá perguntando se ela pode mostrar o dever de programa de saúde que ela Ah, não tá. mostrou. Agora que eu estou vendo ali em cima. Pode sim, no finalzinho da aula, quando a gente terminar, aí eu pergunto quem é que não conseguiu me mostrar na semana passada e me mostra hoje. Tá bom? Pode sim. Finalzinho da aula, eu chamo vocês. Aline, aliás, depois daquela sua aula de bactéria, eu fiquei imaginando tudo que eu pegava, eu achava que tinha bactéria na minha mão. Um copo, na maçaneta, Mas tudo. tem, mas pior que tem. Se a nossa mão não estiver limpa, né, higienizada, lavada, o que a gente pegar, né, e consumir, por exemplo, a gente vai comer um biscoito. Aí comeu o biscoito sem lavar a mão já era. Comeu o biscoito com a bactéria, porque a nossa mão estava suja. Então, por Ontem eu isso que o pensei correto. que a bactéria ela se dissolvesse no ácido do nosso estômago. Nada, não. Tem algumas que são resistentes. Tem umas até que às vezes aparecem na televisão de vez em quando, né? Que os cientistas eles estudam elas o tempo todo. Tem até um tempinho atrás apareceu uma que eles nomeiam como superbactérias, que são bactérias bem resistentes, inclusive à ação dos antibióticos. Então, por isso que constantemente aparecem novos antibióticos surgindo aí na farmácia para a gente comprar, né? Porque elas acabam se acostumando com aquela fórmula, com aquela medicação que a gente toma, e aí o remédio não faz efeito. Aí o que eles fazem? Eles criam um outro tipo de antibiótico, né? Mais potente, vamos dizer assim. Existem algumas que são fraquinhas, realmente, que aí morrem. Mas existem umas que não, que vão causar doenças na gente, e algumas até que essa doença vai ser difícil de ser solucionada, só tomando um antibiótico mesmo. Tá? Aí isso tudo eu comentava no vídeo. Então, quem ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá que vocês vão ver bastante curiosidades falando sobre as bactérias. Tá? Bom, só que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um outro grupo, tá? Que algumas espécies também podem causar doenças na gente, tá? Que hoje nós vamos estudar o reino dos protistas, ou protoquitistas, como o livro coloca no título, né? Nós vamos começar na página 259, Renan. E nesse grupo dos protistas, eles estão os protozoários e as algas, tá? Então, os protozoários, algumas espécies podem causar doença na gente, tá? Algumas.
outras não. E nesse mesmo reino, no reino do protista, tem as algas que também são bem importantes, né, para o ecossistema aquático. Então, nós vamos estudar esse grupo também das algas, tá? Bom, começando então pelo grupo dos protozoários. Falei para vocês, então, que algumas espécies podem causar doenças. Nós vamos ver aqui uma espécie que pode causar doença na gente, tá? E nós vamos ver também o que a gente pode fazer para evitar não ter, né, o contato com esse protozoário e evitar essa doença. A gente vai ver o que a gente pode fazer. O que a gente precisa saber sobre esse grupo? Nesse grupo existem algumas características que são importantes, tá? Uma delas é que os protozoários, eles são seres eucariontes. Alguém lembra o que significa essa palavra? Eucariontes? Existem seres que são eucariontes e existem seres que são procariontes. A gente já estudou isso, mas se vocês esqueceram, eu... Em relação ao número de células? Em relação às células, mas não ao número. Ao número, a quantidade, é a classificação de unicelular e pluricelular. Unicelular é que tem uma célula só, e pluricelular, que tem várias células. Agora, além da quantidade, que é essa classificação de unicelular e pluricelular, os seres vivos podem ser classificados também como eucariontes e procariontes. O que vocês lembram disso? Ou não lembram? Aí eu vou ter que explicar de novo, senão a gente não vai conseguir entender. Tia, eu não lembro, não. Não? Então, vamos lá. Quando a gente começou a estudar os seres vivos, a gente viu essa classificação, tá? De eucariontes e procariontes. Com relação à célula, Ana Bárbara citou, né, a célula, só que ela citou a classificação da quantidade. Não é com relação à quantidade, é com relação à célula, mas com relação à estrutura que a célula tem, tá? Os seres que são chamados de eucariontes, que é o grupo de hoje, dos protozoários, eles têm uma membrana delimitando o núcleo. O núcleo, ele fica separadinho dentro da célula. Lembram disso agora, que a gente comentou isso? Existem algumas células que têm o núcleo, e o DNA está lá dentro do núcleo, e existem algumas células, como é a célula da bactéria, que nessa aula eu falei, na aula da bactéria, como a célula da bactéria são seres procariontes, ou seja, ela não tem um núcleo, ela não tem uma membrana delimitando o núcleo, separando o núcleo. Aí o que acontece? O material genético da bactéria, todo o DNA dela, ele fica todo espalhado pela célula, tá? Aí até na aula eu mostrei a figura, ó. Vou mostrar aqui de novo para vocês. E vocês vão fazer um exercício de casa que mostra essa figura aqui, ó. Tá vendo que tem um monte de linhazinha roxa dentro da bactéria? Sim. Essas linhazinhas são o material genético dela, o DNA dela. Então, ele fica todo espalhado pelo citoplasma. Isso tudo aqui, lilazinho, é o citoplasma. Ele fica todo espalhado pelo citoplasma, ele não fica dentro do núcleo, tá? Então, quando acontece isso, do material genético ficar espalhado, assim, igual a bactéria, são seres procariontes. Quando os seres, eles têm um núcleo, uma membrana, né, fazendo aquele formato do núcleo, que é aquela bolinha no meio da célula, aí a gente diz que esses seres são eucariontes. Então, o grupo que nós vamos estudar hoje são os protozoários. Na verdade,
o reino protista, né, de modo geral, tanto os protozoários quanto as algas, são seres eucariontes. Dentro da célula vai ter um núcleo delimitado por membrana. Todo mundo, então, lembrou? Sim. Lembrei. Se eu perguntar, então, a diferença de seres eucariontes e procariontes, vocês vão ver isso. Os seres procariontes, que são as bactérias, não têm um núcleo delimitado por membrana. E os seres eucariontes são seres que têm um núcleo delimitado por membrana, tá? Tem um núcleo dentro da célula, né? Na sua célula tem um núcleo, ok? Bom, e aí, com relação à quantidade de células que Ana Bárbara tinha citado, né? Esse reino protista, os seres, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Então, eles podem ter uma única célula ou, então, várias células. Algumas espécies vão apresentar uma célula só, que é o caso dos protozoários, e as algas, que a gente já ouviu falar, são seres pluricelulares, tem mais de uma célula, tá? E nós vamos conhecer também algumas espécies. Existem várias espécies de algas, tá? Não é só aquela alga verdezinha que a gente faz no desenho, não. Ou então que vê no desenho animado do Bob Esponja, não. Existem até de outras cores. Nós vamos ver hoje também, tá? Bom, aonde nós podemos encontrar esses seres do reino protista? Eles gostam muito de ambiente aquático. Se não for um ambiente aquático, um ambiente terrestre úmido, tá? Então, ele tem essa preferência por água ou umidade. E também, no caso dos protozoários, podem ser encontrados dentro do corpo de outros seres vivos, como é o caso da gente, tá? A gente pode ter protozoários dentro da gente. E de outros animais também, não só dentro do corpo do ser humano, mas dentro do corpo de outros animais. A gente vai ver isso agora. Com relação à classificação dos protozoários, como que os cientistas resolveram fazer a classificação desse grupo? Eles observaram que os protozoários, eles possuem formas de locomoção diferentes, tá? Ou não apresentam forma de locomoção, como a gente vai ver um caso aqui. Então, existe uma classificação que não apresenta locomoção, mas as outras três, a gente vai ver que apresentam uma locomoção, conseguem se locomover, e nós vamos ver qual é a estrutura que proporciona isso, essa locomoção, tá? Então, o grupo dos protozoários, eles estão divididos em quatro, tá? Em quatro subgrupos diferentes. O primeiro, ó, é esse primeiro aí da foto, a página 259, tá? Eles são chamados de esporozoários. Esses não têm uma locomoção, eles não conseguem se locomover, tá? Eles são imóveis, a gente chama de imóveis. Não tem nenhuma estrutura no corpo deles que vai favorecer esse movimento, então ele não consegue se mover, tá? Quando isso acontece, a gente chama esse protozoário de esporozoário. Nós vamos ver que a forma de locomoção, muitas das vezes, está associada, o nome que ele recebe, né, pela locomoção dele, vai estar associada à estrutura que ele usa para se locomover. Então, é um nome estranho, mas a gente acaba fazendo uma relação.
Alô, gente, caiu só pra mim ou caiu pra mais gente? Caiu pra todo mundo, José. Que doideira. Sem A internet internet dela dela caiu, provavelmente. é o site da aula. A gente Acho que era melhor ela ficar na escola. mas É, assim, a mas gente deve, mas não deve dar pra ela ficar lá todo o tempo, né, Renan? Ah, isso é. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Charlinho caiu, vocês viram aí, só um minutinho, tá, meus amores? Tá bom. tia. Tá Qualquer bom, coisa eu tô aqui. Beijo. Já está voltando, tá? Só um minutinho. Tá bom.